Canal Vista Pátria está no ar com as principais informações do Brasil e do mundo para vocês. São muitas as informações. Olha só. Uma discussão em pleno plenário da Câmara dos Deputados entre o deputado federal Gilvan, da Federal do Espírito Santo, e o general Mourão. Foi uma discussão acalorada e Mourão disse que aqui tem braço. Será que estavam prontos para sair no braço? O Datena. Bom, o Datena dá pena, porque hoje é uma coisa, amanhã é outra coisa. Me parece que o Datena não é bipolar, é quadripolar, porque agora está do lado de lá. Mas de que lado mesmo o Datena sempre esteve? Vamos falar sobre esse cidadão jornalista que não consegue esquentar uma cadeira dentro de um partido, quanto mais sustentar candidaturas. Mamãe Falei, aquele dos áudios lá na Ucrânia, volta ao noticiário, agora denunciado pelo Ministério Público. Lei de diretrizes orçamentárias. O orçamento do ano que vem terá proibição, sim, uma proibição do governo investir em mudança de sexo e aborto e outras pautas. Mas calma que o assunto vai longe. Donald Trump é agora inelegível no estado do Colorado, mas isso não anula a possibilidade de ele ser eleito presidente dos Estados Unidos no ano que vem. São os destaques para você que acompanha o canal Vista Pátria. Eu quero pedir aqui a sua atenção. Curta, comente e compartilhe. Verifique a sua inscrição se ela ainda está ativa. O canal Vista Pátria é jornalismo independente, 100% independente. Por isso, nós precisamos da sua ajuda. Nosso Pix está na tela e também fixado nos comentários. A sua ajuda é importante para manter o canal, mas também para devolver os direitos civis de trabalho ao jornalista Alan Frutuoso, que está proibido pela justiça, depois de ficar 90 dias preso, proibido de vir aqui fazer o trabalho de jornalista que ele sempre fez. Então, os valores que vocês nos ajudam na manutenção do canal Vista Pátria ajudam também a defesa do Alan Frutuoso para que ele tenha os direitos civis de voltar a trabalhar, de ir e vir e ser retirado da tornozeleira eletrônica. E eu peço mesmo, te incentivo, doe com o Pix para o canal Vista Pátria. O deputado Gilvan, da Federal do Espírito Santo, enfrentou o general Mourão, que é senador do Republicanos pelo Rio Grande do Sul. Os dois bateram boca em pleno corredores ali no final do plenário da Câmara dos Deputados. Isso foi nesta terça-feira. Quero várias declarações do seu voto. Porque eu falei, na data dele, eu votava no seguinte. Aí você faz um vídeo que não tem nada a ver. Você não me conhece, você podia ter vindo falar comigo. Você é assaltante de banco, é pior que bolsonarista. Você foi vice-presidente do Bolsonaro. Ela nem vou olhar pra cara dele. Você foi vice-presidente do Bolsonaro. Você foi vice-presidente do Bolsonaro. Você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Você acha que eu tenho medo só porque você é federal? Não tem medo aqui, é braço, negão. Não tem, rapaz, braço. Você acha que eu tenho medo de você? Braço. Você foi vice-presidente do Bolsonaro. Tinha que ter honra. Você foi vice-presidente do Bolsonaro. Acho que eu tenho medo de você porque você é general. Então, Mourão não chamou para o braço, mas disse, aqui tem braço. Disse duas vezes apontando para o bíceps, se mostrando ali que não tem medo do Gilvan da Federal se tivesse que ir para as vias de fato. Acontece que os dois não entraram em uma briga, porque isso é quebra de decoro, e seria realmente muito feio. Gilvan da Federal cobra do general Mourão uma coerência, visto que ele foi vice de Bolsonaro. O general Mourão não tem sido muito bem visto por patriotas, visto que fez a substituição e aquele pronunciamento no último dia do governo
o último dia do ano passado, quando disse que a democracia brasileira era pujante. Portanto, Geraldo Mourão não está mais como o queridinho do Brasil. E está enfrentando hostilidades, mesmo hoje, entre os pares, entre as pessoas que são patriotas. Não são dias fáceis para o Mourão. O jornalista José Luiz da Atena, apresentador da Rede Bandeirantes, filiou-se nesta terça-feira ao PSB, depois de ter enamorado com o PDT e até postulado ser candidato ao Senado no ano passado. Perceba só que o próprio Bolsonaro havia falado no nome de Datena, acertado para Datena concorrer ao Senado. Mas Datena adora esse jogo de vai, não vai, e nunca vai. Agora foi para o PSB e está passando mais uma vergonha, tanto no crédito quanto no débito e também no Pix. O Datena tem sido uma verdadeira vergonha. Eu tô com o Datena lá, fechei com o Datena, tá no outro partido e tem crítica, assim como tem gente que critica o Tarcísio. Afirmo a minha pré-candidatura ao Senado ao lado do Tarcísio, que será eleito governador. Nós seremos eleitos juntos com uma votação que você vai nos dar, vai ser fantástica. E este é um recado principalmente a pretensos aliados do presidente que parecem estar fazendo campanha exatamente para o adversário ou os adversários. Esse é o Brasil que nós queremos para nós? Se vocês botarem um pinguço para dirigir o Brasil... Em que cabeças diferentes salvaram um país do momento mais crítico depois da ditadura militar, em que nós estávamos perto, muito perto, de um golpe, de uma perda de liberdade, uma situação que iria levar o país a um retrocesso terrível. Não tenho dúvida que, com a experiência do Márcio e a grandeza do nosso presidente Alckmin, essa sua parceria com Lula salvou o Brasil de negativismo, salvou o Brasil de coisas terríveis que estavam por vir, salvou o Brasil de extremismos, porque a democracia é respeitar gente de esquerda, porque a gente de esquerda é muito boa. Você viu aí? É impressionante. E ainda diz que o Brasil seria jogado às traças. É impressionante o que é essa bipolaridade, quadripolaridade do Datena. Não consigo conceber um pensamento coerente neste cidadão. Não consigo ver coerência no Datena em nada. Bom, quem acompanha ele, eu acompanho muito pouco, ele é absolutamente incoerente em tudo que fala. A propósito, eu quero contar uma experiência pessoal. Eu fui alçado ao cargo, ao Senado. Eu fui alçado pelo PTB no ano passado para ser candidato ao Senado. Nós éramos 3 ou 4 candidatos ao Senado e o PTB escolheria quem seria o seu candidato ao Senado aqui no estado de São Paulo, onde eu, Bernardi, resido. E nós tivemos ali um grande evento para escolher o nome do candidato ao Senado. Acontece que eu encontrei o presidente Bolsonaro em abril do ano passado, foi maio, dia 16 de maio do ano passado, quando o presidente Bolsonaro disse a mim que não sairia ao Senado, que eu deveria sair como deputado estadual porque Datena era o candidato. E tá aí, Datena hoje mostrando-se, será que ele está lá ou está cá, ou ele não está em lugar algum, está tão somente na sua conta bancária? Porque Datena defende ora uma coisa, ora outra. Há poucos dias foi flagrado também numa imagem querendo ser o vice de Boulos. Então, as movimentações do Datena como político são péssimas, péssimas. E eu lamento que o Bolsonaro tenha escolhido o Datena lá atrás para ser candidato ao Senado. Graças a Deus, depois entrou o astronauta que vive no mundo da Lua.
O Ministério Público de São Paulo denuncia o ex-deputado estadual Arthur Duval por falas contra as mulheres da Ucrânia. É aquele deputado mamãe falei, e falou mesmo, falou demais, falou bobagem. Arthur Duval, líder do MBL, junto com um dos outros líderes, Renan dos Santos, viajou para a Ucrânia, logo que começou a guerra da Ucrânia, com a desculpa de que teria feito ajuda humanitária na Ucrânia. Lembra disso? Foi em fevereiro do ano retrasado. Vai fazer 2 anos agora, do ano passado. Fevereiro vai fazer 2 anos agora, no próximo mês de fevereiro. E quando ele grava um áudio e coloca no seu grupo de amigos do futebol. O áudio foi um verdadeiro desastre, o que provocou até a cassação do mandato do deputado, então, Mamãe Falei. Passou a ser o Mamãe Falhei, porque falhou e falhou feio. Bom, agora Arthur Duval vai ser processado, tem uma denúncia contra ele pelo Ministério Público, enfrenta a acusação de discriminação e preconceito de gêneros. Esses casos envolvem os áudios que ele passou para os amigos comentando sobre as mulheres na Ucrânia. Ele disse, são fáceis porque são pobres. Lembra disso? Esses foram os registros compartilhados durante o início da guerra na Ucrânia. Quem vai quem oferece essa denúncia é o Grupo Especial de Combate aos Crimes Raciais e de Intolerância do Ministério Público de São Paulo. E em resposta a essas acusações, o Mamãe Falei diz que não há nada que se possa falar neste momento sobre o assunto, pois nunca, segundo ele, fui intimado ou recebi qualquer comunicação oficial do Ministério Público. Aparentemente, a denúncia foi oferecida com o claro teor político, usando a estrutura do Ministério Público, infelizmente, para polemizar e aparecer. Não à toa, diz o Mamãe Falei, a primeira coisa que fizeram foi jogar sua denúncia no site do MP e mandar para a imprensa, embora o processo tramite sob sigilo, meus advogados ainda não tiveram acesso. Lembrando que todas as denúncias oferecidas contra mim, diz Mamãe Falei, sobre esse episódio, já fui acusado de praticar crimes de evasão de divisas, turismo sexual e tudo arquivado. Bom, Mamãe Falei volta à cena agora com mais essa denúncia. E uma notícia interessante. A oposição incluiu, tanto no Senado quanto na Câmara, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, as diretrizes do orçamento do ano que vem, a proibição de gastos do governo Lula com aborto, mudança de sexo e invasão de terras. A oposição conseguiu, portanto, incluir na LDO, que foi aprovada nesta terça-feira pelo Congresso Nacional, os trechos que proíbem gastos do Lula com cirurgia de mudança de sexo, sim, para menores de idade na rede pública, além de abortos em casos que não são previstos em lei e invasões de terras, entre outras arbitrariedades que a esquerda tem sempre cometido. Acontece que o líder do governo na Câmara, o senador Randolph Rodrigues, classificou essa emenda pró-família de emenda fake, porque, segundo o Randolph, não há no Brasil uma legislação que regulamente gastos desse tipo. Por isso, não haveria necessidade de proibição. E disse que o governo Lula deverá vetar essa emenda. E ela poderá depois ter o veto derrubado em plenário, porque a mudança que foi defendida pelo PL foi aprovada na Câmara por 305 votos a favor, ou seja, a inclusão dessa proibição, não deixar o governo federal gastar dinheiro com mudança de sexo de menores de idade, com aborto não previsto em lei, invasão de terras e outros assuntos, e 141 deputados federais que foram contrários, além do Senado, com a maioria, 43-26. Ou seja, tanto no Senado quanto na Câmara, a LDO, nessa emenda, foi aprovada. Portanto, o governo Lula
no ano que vem, não poderá investir em aborto, mudança de sexo de jovens e também em invasão de terra. Perceba só que eles já estavam de olho nisso, querendo colocar dinheiro para aborto, invasão de terra e mudança de sexo entre menores de idade. Citar isso hoje como uma proibição é porque já havia interesse. O que esperar da esquerda no poder no Brasil? Bom, na Argentina, a quarta-feira estava programada para uma grande manifestação contra o governo. Tudo bem combinado com a esquerda. Acontece que Javier Milei lançou lá um decreto proibindo que quem for se manifestar e atrapalhar a vida dos argentinos de bem, que querem ir e vir e ter o direito de ir ao trabalho, forem atrapalhar, perderão os seus direitos sociais, as verbas sociais, tipo Bolsa Família, Auxílio Família, essas coisas. Perderiam todos esses direitos. E colocou, as imagens mostram, segurança, principalmente nos ônibus, para revistar se alguém estava levando bandeiras para esta manifestação. E no centro de Buenos Aires, numa invasão, numa propriedade invadida, perceba só que sem terra e sem teto, que promovem invasões no Brasil, também fazem isso na Argentina. Mas na Argentina encontraram milhares de granadas numa invasão lá no centro de Buenos Aires, da cidade, no centro da capital argentina, milhares de granadas. As informações de ontem dizem que eram cerca de 1.000 granadas encontradas. Hoje, os números estão díspares, quase 4.000. Mas vamos colocar, portanto, milhares de granadas encontradas numa invasão, numa propriedade invadida no centro de Buenos Aires. O que significa isso? Poderia estar se programando um atentado terrorista na Argentina. Dias difíceis. A Justiça do Estado do Colorado, nos Estados Unidos, torna inelegível o ex-presidente Donald Trump para as eleições primárias do ano que vem. O nome do republicano não poderá constar nas cédulas da votação das eleições primárias no Colorado. O ex-presidente deverá concorrer no ano que vem à eleição. Será ou não isso reeleito? Acontece que, assim como no Brasil, lá nos Estados Unidos, as cortes também foram politizadas, e a do Colorado, me parece que toma uma ação política. Por quê? Porque há um dispositivo constitucional do Estado do Colorado do que pessoas que praticam insurreição, insurreição e atos de incitar o povo, não podem disputar cargo público. E eles estão usando justamente que a insurreição teria partido de Donald Trump naquele 6 de janeiro, na invasão do Capitólio em 2021. Está se usando isso contra o Donald Trump. Os republicanos vai recorrer à Suprema Corte norte-americana e a Suprema Corte que vai decidir. Note-se que a maioria da Suprema Corte, 6-3, é de conservadores. Então, a mais conservadora. Desses 6, 3 ainda foram nomeados por Donald Trump. Portanto, a Suprema Corte americana deverá ficar com esse caso. Pode reverter, se ela decidir, o Colorado terá que incluir o nome de Donald Trump nas cédulas da eleição primária. Agora, se ele perder, poderá ser um efeito cascata em outros estados e colocar a eleição de Donald Trump subindo no telhado.
Canal Vista Pátria, informação 100% independente para você que acompanha o nosso trabalho e o trabalho do Alan Frutuoso aqui pelos canais do Vista Pátria. Eu peço, curta, comente, se inscreva, verifique a sua inscrição e compartilhe. E também nos ajude na manutenção deste canal 100% independente. O Pix está fixado nos comentários, nos ajude porque estes valores também ajudam na defesa dos direitos de Alan Frutuoso voltar a vir aqui a fazer essa programação que ele tanto gosta. Grande abraço para você, voltamos a qualquer momento.